Olá, meus queridos, como é que estão? Tudo bem com vocês? Este é o nosso canal Reflexões da Palavra de Deus e eu quero aqui já convidar você para assistir essa reflexão, amém? Aproveitando, final, deixa o seu joinha, viu? Compartilhe e se você não me segue, siga aí a gente, amém? Temos aí várias reflexões da Palavra de Deus e o nosso canal, na verdade, ele tem esse intuito, né? De falar um pouquinho da palavra de Deus para você. Amém? E eu quero nessa oportunidade trazer aqui um versículo que está no livro de Romanos, aos Romanos, no capítulo 10, e alguns versículos. Nós iremos fazer menção aqui dessa leitura aqui de alguns versículos, do versículo 12 em diante, que diz: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Amém? Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Perguntas. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Mais uma. Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz. Amém? Dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Mas nem todos obedecem o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu vou conhecer a Deus? Como é que eu vou acreditar em Deus? Eu preciso ouvir, eu preciso conhecer a Deus. Está escrito, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, né? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Muitas pessoas dizem, eu tenho Deus no coração, né? Deus é na minha vida, mas não tem um conhecimento. Quem é esse Deus que você tanto fala que tem no seu coração? Ele mesmo faz questão que nós o conheçamos. E como é que eu vou conhecer a Deus? Eu tenho que ouvir alguém falar de Deus. Não é isso? Quando é que a gente começamos a conhecer a matemática? Será que eu ia aprender as operações, as álgebras e outras matérias, assuntos matemáticos, tanto faz também em outras áreas, sem alguém me ensinar? Não. Então, a mesma coisa é Deus. Para você conhecer a Deus, você precisa ouvir falar de Deus. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui por fim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu passo a ter fé nesse Senhor Deus quando eu ouço falar dele, né, do poder dele, das obras dele, da autoridade que esse Deus tem para conosco. E nós lemos aqui, porque aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Temos que invocar o nome de Jesus. Temos que buscar a esse Deus. Buscar em conhecer, prosseguir em conhecer. Porque aí você conhecendo a Deus, você vai se firmar com Ele. Ele vai determinar na sua vida poderes, autoridade, né? E salvação. Eu não posso ser salvo se eu não conhecer o dono da salvação. Por isso que aqui nós lemos, né? E como pregarão se não forem enviados? Alguém estará sempre sendo enviado para pregar esta palavra para você conhecer a Deus. Alguém vai ensinar você, alguém vai contar a história, que é a Bíblia, né?
Alguém vai contar a vida de Jesus para você. Você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é o quê? A palavra de Deus. Quando a gente conhece a verdade, começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a examinar a nós mesmos e colocar numa balança, né, as nossas práticas e a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e a vontade que Deus quer em nossas vidas. Se algumas coisas que eu pratico que vai de confronto com a palavra de Deus, então eu tenho que deixar de praticar. Porque Deus é santo, né? O Senhor Deus é santo, ele não divide a glória dele com ninguém, e ele é santo, e ele não divide a glória dele com ninguém. Né? E ele diz que nós temos que ser morada dele, do Espírito Santo. Então nós temos que, na verdade, botar diante de Deus as nossas vidas e ver aquilo que verdadeiramente a palavra, que você começa a conhecer a Deus, e aí você vai ver que muitas coisas na sua vida andam errado, né? Você anda fazendo que, na verdade, vai de confronto com a verdade. Então, ou nós larga aquilo que nós praticamos, o pecado, né? Os vícios, as prostituições, enfim, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando a gente começa a largar, a gente começa a nos aproximar de Deus. E o Espírito Santo vai achando espaço em nosso coração, na nossa mente, vai limpando a nossa mente, vai trabalhando em nossas vidas. Porque quem convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O papel do homem, o papel do cristão, o papel do atalaia de Cristo é este aqui. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Quando as pessoas anunciam a paz, anunciam Jesus, o Senhor Deus se agrada com aquela pessoa. E esse é o nosso papel, aproveitando os desejos, as oportunidades neste mundo secular, uma delas é a internet, para falar um pouquinho do amor de Deus para com vocês, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu tenho que ouvir a palavra de Deus para conhecer esse Deus, para começar a ter fé em um Deus invisível, porém real. Porque não é por vista que nós devemos, é por fé. Primeiro, nós temos que ter fé naquilo que nós precisamos e vai ser materializada, porque você está crendo, você está colocando nas mãos do Deus Todo-Poderoso, você está confiando em Deus, essa questão sua, e Deus vai operar na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Então, medite nessa palavra. Mas a Bíblia também fala aqui no 16, parte A, nem todos obedecem o Evangelho, né? Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Nem todos vão crer na pregação do Evangelho. Nem todos vão acreditar, né? Nem todos vão, na verdade, obedecer a palavra de Deus. São os filhos da desobediência que existe no mundo, pessoas desobedientes de pai, de mãe, como diz no popular, pessoas que desobedecem a palavra de Deus, pessoas que só olham para seu umbigo, autoritarismo, acha que tudo que ele tem foi a força dele, foi a inteligência dele, mas enfim. Mas quando a gente tem um coração transformado, quebrantado, humilde, nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer, nada somos. Por isso que está escrito, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Então acredite. Aprofunde mais no Evangelho. Queira conhecer mais esse Deus maravilhoso. Isaías 33:3 está escrito, né? Clame a mim e eu responder-te-ei e anunciarei as coisas grandes e firmes que você não sabe.
Então temos que clamar a Deus, buscar o Senhor, buscar em conhecer a Deus. Porque Deus quer que você conheça Ele mais e mais. Não crendo em algo que você não conhece. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé em Deus? Quer que sua fé aumente? Ouça mais a palavra de Deus, leia mais a Bíblia. Amém? E aquilo que você não está entendendo, peça a direção ao Espírito Santo para colocar alguém na tua frente, um pastor, um obreiro, né? Para te ensinar aquilo que você precisa saber. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez, né? Eu, eu oro a Deus pela sua vida, peço ao Senhor Deus que te proteja, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Mais uma vez, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, amém? E quiser comentar também, comenta aí em nome de Jesus.